Fala galera, bem-vindos a mais um Negócio de Cinema, onde nós falamos sobre o business do show business. Eu sou Leonardo Albuquerque e hoje o tema é justamente sobre a reabertura dos cinemas, né? Como vocês viram aí no título. E agora, os cinemas estão reabrindo e, bom, eu vou falar um pouco sobre fatos e o que tem acontecido com relação aos impactos da pandemia e algumas perspectivas para o futuro. Como todos nós sabemos, o mundo hoje vive uma pandemia inimaginável. Nos últimos 100 anos a gente não tinha passado por coisa parecida e isso acabou afetando diversos serviços, diversos comércios, diversas empresas e os cinemas foi uma delas, né? Os cinemas fecharam. Nunca antes na história dessa indústria teve um fechamento tão grande de tantos exibidores ao mesmo tempo e acabou tendo um impacto gigantesco nas bilheterias e de realmente uma perspectiva inimaginável antes, né? Estava se lucrando tanto nos cinemas nos últimos anos, né? Tinha se batido recordes ultimamente, na casa dos bilhões, e do nada vem uma coisa dessas que deve passar um bom tempo para se recuperar. Mas agora, justamente, está se abrindo os cinemas. Vou falar numa perspectiva internacional, numa perspectiva a nível Brasil também. Primeiramente dizendo que, de fato, 2020 é um ano perdido para essa indústria, ainda mais porque os cinemas de Nova York e de Los Angeles, que são justamente os maiores mercados, eles ainda não abriram. Os governadores dos respectivos estados, eles ainda estão segurando a abertura desse tipo de serviço, eles ainda estão numa zona de controle com relação a isso. E, bom, distribuidoras que contavam com exibidores de Los Angeles e Nova York, que são os maiores mercados, não vão contar, pelo menos não até esse momento aqui de gravação deste vídeo. E isso teve impacto gigante também na questão de adiamentos dos filmes. Muitos filmes que a gente estava esperando para esse ano acabaram sendo adiados, né? É o caso de 007, Sem Tempo para Morrer, que era um dos meus filmes favoritos do ano. É o caso de Duna também, que eu li o livro recentemente e estava esperando bastante esse filme. E, bom, 007 foi adiado para abril, um ano depois do lançamento inicial, porque ele tinha sido o primeiro filme a ser adiado. E eu lembro que as pessoas ficaram, caramba, 007 foi adiado para novembro. Tão distante no futuro assim. E aí acabou sendo adiado para abril agora, um ano depois do momento inicial que ele deveria ter saído. E o que foi uma consequência disso foi que Velozes e Furiosos, que tinha sido adiado para 2021, o filme mais distante que tinham adiado até então, ele foi para maio agora, porque 007 ficou na data dele. Mas os dois são da Universal, então não seriam dois lançamentos que iriam competir. Os dois são da mesma distribuidora, então estava nos planos realocar. Uma realocação também foi o que aconteceu com o Batman, de Matt Reeves, que vai sair em 2022 agora, porque Duna foi para outubro, que era a data original de saída dele. Mas aconteceu isso com diversos filmes. Mulher Maravilha também, que devia ter saído em julho, foi para o Natal agora, então a gente pode ser que veja agora que os cinemas reabriram, né, caso eles não fechem novamente. Então está se aprendendo a conviver com isso, né, adiando para um momento propício, e muitas distribuidoras esperaram a reabertura para isso, né? Eu lembro do caso da Warner, que tinha o filme Tenet, o novo do Christopher Nolan, no radar para lançar assim que os cinemas reabrissem. Então foi uma pressão grande feita por Tenet, né? Inclusive ele vai sair aqui no Brasil essa semana, dia 29 de outubro. Então é justamente o filme da reabertura, né? O filme que vai ficar na história, porque esse momento ele vai ser estudado em diversas indústrias, ele vai ser estudado em diversos mercados, em diversos contextos históricos, ele vai ser estudado, e o filme que vai ficar na história como o filme da reabertura é Tenet. Apesar de ter tido outros que saíram antes, filmes menores e tal, Tenet foi o grande estudo de caso que acabou não dando tão certo em questão de bilheteria. Eu acredito que ele vai se pagar. Eu estava lendo que ele precisava de 400 milhões de dólares para contar com os 200 e pouco de produção, mais o que foi investido em marketing. Acabou se tendo um investimento menor em marketing, porque muito foi para o digital, né? Não precisou colocar outdoor, não precisou colocar pôster em vários lugares do mundo, então teve um balanceamento aí. Eu acredito que ele vai acabar se pagando, mas não é nem de perto o que se esperaria de uma bilheteria do novo filme de Christopher Nolan, né? Que é um dos diretores mais cultuados desse momento, dessa geração. O que aconteceu também recentemente foi que a China passou os Estados Unidos em questão de bilheteria, né? Era uma iminência que estava se falando nos últimos anos, e que a China estava com um mercado consumidor gigantesco com relação a filmes e eventualmente eles iam acabar passando os Estados Unidos.
Eles passaram muito porque os cinemas lá abriram primeiro e o controle foi feito de uma maneira mais rápida e antes, né? Então, os cinemas reabriram lá e eles conseguiram, pela primeira vez na história, ter um mercado consumidor em questão de dinheiro maior do que nos Estados Unidos. E aí a gente se pergunta se isso vai durar, se isso vai ser uma constante ou foi só um outlier nesse ano. Eu acredito que isso pode virar uma constante pelos próximos 2 anos, pelo menos. Eu não acredito que isso vai ser um contexto a longo prazo, pelo menos não agora, porque os Estados Unidos ainda têm uma indústria forte, ainda tem um mercado consumidor muito forte e o contexto de distribuição na China é completamente diferente dos Estados Unidos. Eles têm um controle muito grande do governo com relação aos filmes que entram lá. Tem distribuidoras próprias, não tem Netflix, não tem Disney lá. Os filmes vendem para lá e o controle é feito pela própria China, então a distribuição lá também é feita por empresas locais e com muita ajuda do governo, então é um contexto diferente e que eu acho que isso pode trazer um benefício para os Estados Unidos ainda num médio a longo prazo nos próximos anos. Então eu acho que com a recuperação americana eles vão crescer de novo e por mais que a China talvez em 2021 passe os Estados Unidos também, eu acredito, isso é uma perspectiva de minha interpretação do que tem acontecido, eu acredito que os Estados Unidos vai voltar a ocupar o primeiro lugar. Mas foi um feito inimaginável, histórico com certeza, que a China passou os Estados Unidos, né? Isso aí virou notícia em todo canto e eu acredito que é realmente um lugar para ficar de olho. Eu posso até ver depois um contexto para trazer aqui mais dados com relação ao mercado chinês, ao mercado que está em crescente expansão, na verdade, né? Isso não só no cinema, isso em várias indústrias. E a gente vê realmente que tem produções sendo feitas para agradar esse público, né? A gente viu o caso de Mulan recentemente, que ia ser lançado por causa do mercado chinês pela Disney. Acabou indo pro Disney Plus, né? O streaming, por causa também de toda essa questão de pandemia. E, bom, a gente viu que os resultados podem não ter sido tão bons quanto se esperava, mas eles ainda têm aquele olho no mercado chinês, né? Outro caso clássico foi o do filme Muralha da China, de Matt Damon também, que acabou não dando tão certo em questão de bilheteria, mas que foi feito pensando nesse mercado consumidor. Um outro mercado que se fortaleceu muito por causa de todas essas questões desse ano foi o do streaming. Tiveram vários filmes que foram vendidos para streamings, como foi o caso do Borat 2, que a gente viu recentemente no Prime Video, ou dos Sete de Chicago, que é uma aposta da Netflix para o Oscar, mas que era da Paramount e foi vendido para a Netflix porque não teria como ser lançado, né, nos cinemas. Inclusive, sobre o próprio 007, teve uma polêmica recentemente de que ele poderia ser vendido para um streaming que a Apple e a Netflix estavam brigando pelos direitos e ele acabou não dando certo. Esse contrato não foi concretizado porque a MGM, que é a distribuidora do filme, eles pediram 600 milhões de dólares e nenhum das distribuidoras de streaming quiseram pagar nem metade disso. Então, realmente, e eu acho que é um valor justo. É um valor justo porque é o que um filme de 007 faz, né? Pelo menos isso. Eu acredito que não vai fazer bilhão em 2021 por causa de todo o contexto que a gente vai estar, de muita gente ainda com medo de estar saindo, mas eu acredito que 600 milhões é uma quantia que faz sentido. O Borat foi vendido por 120 milhões para a Amazon Prime. Eu não sei se é um filme que faria 120 milhões de bilheteria, não sei se valeria tanto assim, eu acredito que seria um negócio para talvez ser fechado na casa dos 80 milhões, pelo que a gente vê em questão de custos de filme e tudo que aconteceu por trás do contexto ali de Borat 2. Mas eles não quiseram perder para Netflix e aí eles fizeram uma proposta bem arrojada e levaram, e o filme foi lançado antes das eleições, tem todo o contexto político por trás e, bom, foi um sucesso aparentemente, né? Eles divulgaram alguns números bem nebulosos, na verdade, porque um filme lançado em streaming não tem a obrigação de divulgar os números de bilheteria, mas aparentemente foi um sucesso, pelo menos pelo que eu vejo na internet e pelo que eu vejo das pessoas falando. Agora, essa questão de lançar um filme no streaming ou não, lançar direto na compra ou aluguel digital, é meio complicado para as grandes distribuidoras por causa da pirataria, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas aqui no Brasil, especificamente, eu acredito que em outros lugares do mundo é parecido, você tem uma pirataria muito forte e no momento que um filme é lançado para aluguel digital, como foi o caso de Scooby-Doo novo, ou um filme é lançado na Netflix, ele tá propenso a cada vez mais cair na pirataria muito rápido. Então isso é realmente uma coisa para se ficar de olho pelas distribuidoras. E aí muitas vezes faz muito mais sentido
adiar ele em um ano, que aí você vai ter aquele dinheiro retornando para você de uma maneira mais concreta e mais gente indo assistir e pagando por isso. E no final das contas é isso que importa para as distribuidoras, isso que importa para as produtoras é o retorno financeiro, por isso que se faz filmes. Mas essa questão digital afetou muito também os festivais de cinema internacionais, né? A gente tem muitas premiações aí acontecendo no início do ano e elas dependem da exposição dos filmes nos festivais. O Festival de Cannes, de Veneza, de Sundance, Slamdance são alguns exemplos bem fortes, Toronto também. Alguns desses foram cancelados, mas outros tiveram que se adaptar para o digital. Muita gente tendo credenciais digitais, assistindo filmes como se fosse um streaming mesmo. Isso fez com que muitos grandes filmes que dependeriam desses festivais para chegar em premiações não lançassem, por causa justamente do medo da pirataria, de não fazer tanta bilheteria. E aí você tem uns festivais um pouco mais fracos com relação a filmes, mas você tem grandes nomes aí surgindo para apreciação para premiações, como é o caso do filme Nomadland, da Chloe Zhao, que eu acredito que vai sair aqui no Brasil em fevereiro. Ele vai para cinema, mas ele foi lançado nos festivais digitalmente. Então ele é um filme de 2020 que vai ser lançado, vai estar forte nas premiações. E já falando de Oscar aqui um pouquinho, eu acredito que vai estar pau a pau ali com o filme Mank do Netflix. E bom, vamos ficar de olho aí pra ver no que vai dar isso daí. Mas é justamente essa questão de você estar lançando um filme na Netflix ou não. Esse filme vai ser lançado nos cinemas, mas ele teve essa apreciação anterior nos festivais digitais. Outro filme também que era muito cultuado e muito esperado pelas pessoas que acompanham esses festivais é o Ammonite. E esse é engraçado porque ele teve sessões bem específicas para um público muito seleto, na verdade. Ele não foi aberto tanto em sessões digitais assim. Eles colocaram para apreciação em cinemas físicos em alguns lugares, justamente por esse medo da pirataria. E, bom, só para combater isso, as distribuidoras, quando lançam um filme desse nos festivais, eles colocam marca d'água, eles colocam sistemas de verificação para saber quem está assistindo, quem teria divulgado isso, mas mesmo assim é muito difícil que não vaze, né? Tem casos que já vazaram, então é uma coisa que eles ficam muito de olho. Inclusive, essa questão dos streams vai ter um impacto gigante nas premiações do ano que vem. E eu acredito que se a Netflix não ganhar o Oscar esse ano, é porque tem alguma birra pessoal com a empresa, porque eles estão fazendo uma campanha muito forte, uma campanha com dinheiro. E tem muitos filmes bons aí para apreciação que estão na Netflix e em outros streams também, mas especificamente sobre o caso deles, porque eles vêm tentando há alguns anos já e não têm conseguido. Mas as pessoas estão vendo os filmes nas suas casas, nos streamings, então eles vão estar de igual para igual ali na corrida. Mas voltando para a situação de reabertura aqui, especificamente no Brasil, a gente vê que diversos outros comércios abriram e a gente viu uma grande pressão dos exibidores com relação a isso. As pessoas se perguntando, pô, se abriu praias, se abriram bares, por que não abrir cinemas, né? Eu não estou aqui para fazer um juízo de valor com relação a essas opiniões ou não, mas foi muito perguntado isso e houve uma pressão grande dos exibidores perante os governos estaduais, municipais, para que essa reabertura fosse feita e acabou sendo feita. E, bom, os cinemas vão reabrir agora, né? Alguns já estão reabertos. Lançou Novos Mutantes da Disney, lançou Tenet. Na verdade, está lançando Tenet agora, da Warner. E aí eu fico pensando muito sobre até onde será que eles vão ficar abertos, né? Porque a gente não sabe até quando vai o que a gente está vivendo agora. A gente não sabe se vai ter segunda onda, a gente não sabe se as ondas que estão aparecendo em outros lugares do mundo vão chegar no Brasil, por exemplo. E aí eu fico pensando que provavelmente eles estão reabrindo agora e podem voltar a fechar em um momento próximo, como tem acontecido com algumas escolas, a gente viu nas notícias. Então fica aí, a gente tem que ficar de olho, né? É isso aí que eu quero dizer. Eu acredito que as perspectivas de bilheteria não são tão boas quanto elas estavam sendo no ano passado, por exemplo. Eu acho que talvez só em 2022, talvez em 2023 a gente tenha bilheterias tão grandes quanto a gente estava tendo até o ano passado. É triste para uma indústria tão grande que até vinha perdendo força em alguns anos, né? Muito por causa de streaming, pirataria também. E apesar de grandes números de bilheteria, a gente vê que é um mercado ainda difícil para se investir, para você ter um cinema físico, né? Então, principalmente para os menores, os cinemas pequenos, que passam filmes assim, um pouco mais fora do comercial, a gente vê que eles provavelmente vão sofrer bem mais do que os grandes de shopping. E, bom, vamos ficar esperando para ver
o desenrolar disso daí. Eu acredito que depois de uma vacina, por exemplo, as pessoas podem voltar a ir bem mais, as pessoas vão estar com saudade, mas é uma coisa a se esperar e até que esteja todo mundo seguro e com saúde realmente, né? Eu acredito que vai ser possível em algum momento voltar sim aos números de 2019, até fazer bem mais, né? Vão ter grandes ondas, né? O contexto a longo prazo é sempre de prosperidade, de os valores aumentarem, né? Então os cinemas vão eventualmente lucrar mais, mas eu acredito que esse momento que a gente está vivendo vai ficar marcado na história como um negócio completamente atípico, não só para essa indústria é o que eu gosto de estar conversando, mas isso aí vai estar impactando, já está impactando diversos outros mercados e a gente viu isso na loucura que está sendo a Bolsa de Valores desde o início da pandemia, né? Nada de fundamentos, várias empresas subindo e descendo, principalmente no mercado brasileiro. A gente viu pessoas sem muita racionalidade entrando ali sem saber o que vai acontecer e uma especulação muito grande. Então, com relação a valor de mercado, eu acredito que é meio nebuloso. A gente viu, por exemplo, até a Netflix passando a Disney, porque a Disney estava com os parques fechados, a Disney estava sem passar jogos na ESPN, sem passar filmes, e você tem alguns contextos assim bem específicos que vão ser caso de estudo daqui a alguns anos, certamente. Mas o que é que você acha com relação a essa reabertura? Você pretende voltar aos cinemas? Quando você pretende voltar? Se você não pretende, você vai esperar só a vacina? O que é que você acha que vai acontecer com esse mercado? Comenta aqui embaixo e me diz. Além disso, peço para que vocês curtam esse vídeo, mandem para quem quer que vocês achem que possa gostar, que possa estar interessado nesse assunto e assina aqui o canal do Vice, a gente está trazendo vídeos semanalmente e você pode também falar com a gente no grupo do Telegram, nas redes sociais do Vice e espero vocês na próxima. Até mais, bons negócios e bons filmes. Tchau!